Fala pessoal, aqui é o pastor Christopher, estamos aí com a nossa leitura de 365 dias. Eu quero desafiá-lo a estar junto conosco. Estou na praia de Itapema, Santa Catarina, aproveitando esse amanhecer tão lindo, período de férias. É de se deslumbrar aquilo que Deus fez, e eu escolhi esse local para a gente ler a Bíblia, para a gente poder se encher do bom tesouro que é a palavra de Deus, ok? Bora comigo? Vamos ler? Olá pessoal, hoje é o dia 28, então quero ler com você aquilo que está proposto para o dia 28. Vamos para Êxodo 5, 22, 7 e 25 e assim por diante. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxestes toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizestes coisa alguma para libertá-lo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte fará o povo ir embora da sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi-lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, digo ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão, eu os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Mas Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhes dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés, e Arão lhes deu as ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, o rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Esses são os chefes dos clãs antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassados de um clã. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Musi. Esses são os clãs de levitas, conforme relacionados nos registros de família. Anrão se casou com Joquebede,
irmã de seu pai, e ela deu à luz a 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg, Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Sitri. Arão se casou com Elisebe, filha de Aminadab e irmã de Nassom. Ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Utiel, e ela deu à luz seu filho Finéias. Esses são os chefes entre os antepassados das famílias levitas relacionadas de acordo com o seu clã. Foi a estes 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito. Organizados segundo seus clãs, foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor, disse: não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade em falar, porque o faraó me daria ouvidos? Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu o farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu ordenar. Arão mandará ao faraó dizer ao povo Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó e depois multiplicarei mais meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento, quando eu levantar a minha mão e tirar os israelitas do meio deles. Ai, tirei o chinelo agora, só para sentir essa areia deliciosa. Versículo 6. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: O faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão na frente do faraó, e ele se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó, fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e dos seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. E o faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa, jogaram suas varas no chão, e ela também se transformaram em serpentes. Mas as varas de Arão engoliram as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou a se recusar a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó é duro, e ele continua a se recusar a deixar o povo a sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do rio Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja como é essa vara que tenho na mão. Baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber da sua água.
O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de seus oficiais. Arão levantou a vara, bateu nas águas do Nilo e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes dos rios morreram e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Egito. Mateus 18, 21, 19 e 12. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com o servo que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se recusou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço, exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo que pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusarem a perdoar de coração a seus irmãos. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judeia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornaram um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse da lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhe digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar.
Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nasceram eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Salmo 23, 1 a 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva juntos a riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça. Assim ele honra o seu nome, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Provérbios 5, 22 e 23. O perverso é cativo nos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. O sol está nascendo e terminamos mais uma vez a leitura de 365 do dia 28, aproveitando esse dia tão maravilhoso e que você também possa aproveitar o seu dia onde você estiver, né? O período que você for sair de férias ou estiver trabalhando, ache um cantinho, leia a palavra de Deus, isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais vislumbrar o Senhor na maravilha que Ele criou. Deus abençoe a todos e até amanhã.